O que Deus não quer é ver indecisão. Seu coração tem que estar pronto pra felicidade. O que Deus mais quer é ver você feliz. Então vamos gritar pro mundo inteiro ouvir: Jesus sofreu por nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, terra de mistério. Paz do Senhor, vasos de Deus. Paz do Senhor, ungidos de Deus, ungidas do Senhor. Vai já soltando aí o dedão aí, dando o teu like. Quem vos fala sou eu mesmo, pastor Jander Silva. Estou vindo ali da Igreja Pentecostal, Água Divina ali de Quintino. Glória a Deus, pegou fogo ali, foi uma bênção. Pastor Sebastião pregou demais, bradou muito forte na casa. Tacou fogo ali na seara ali dos filisteus que tentaram ali fazer graça ali. Deus já veio com a sua mão, já glorificou o seu nome. E eu sou grato a Deus por tudo aquilo que ele fez na noite desse dia. Amém? Vai um abraço aos meus amigos, aos meus irmãos. Já vai já, aleluia, glória a Deus. Uma lembrança de que amanhã nós não poderemos fazer essa live, tá? Porque nós iremos amanhã, irmãos, para Magé. Nós iremos pregar em Magé amanhã, lá em Fragoso. Então é um pouco distante e cremos que não haverá tempo, irmãos, para a gente chegar aqui, por mais que queiramos. De repente não haverá tempo. Então, assim, havendo tempo, vamos fazer o possível para estar e fazer a live. Misericórdia. A live. Não conseguindo. Glória a Deus. Nós iremos deixar para o dia seguinte, amém? Mas sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor e orando pela vida dos irmãos, independente de estar na live ou não. Nós estaremos em oração, tá? A princípio, a gente não tem quem substitua. Então, assim, quando eu faço, tem. Quando eu não faço, a gente vai orando ao Senhor, né, para chegar até lá. Mas eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido aqui. Pai do Senhor, meu amigo irmão Fernando, Deus abençoe. Eu vou mandar um abraço para a irmã missionária Lídia. Ela me mandou uma mensagem e disse que ficaria longe das redes sociais aí por um tempo, né? Então, profeta, vai um abraço aí para ti. Deus abençoe aí tua vida. Ô, glória, tua casa, tua família. Irmão, deixa eu mandar um abraço aqui para cada um dos irmãos que estiveram conosco hoje lá no culto de família. Irmãos, foi uma bênção. Como Deus bradou naquele lugar. Como Deus fez coisas assim gloriosas. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que ele fez na casa. Amém? Bom, querido, eu vou ler uma palavra com você muito rápido, e vou tentar te dizer algumas coisas as quais o Espírito de Deus ele planta em meu ser para esta madrugada, amém? Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, e o seu capítulo de número 5, amém? Eu vou ler o versículo de número 12 em diante, tá bom? Está escrito assim, Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 12, e os versículos de número, capítulo de número 5, e os versículos de número 12 em diante. Está escrito assim, aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Olha que coisa linda, que coisa boa, né? E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai e mostra-te
ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Né? Pai do Senhor, missionária Tatiana, glória, está ligada aí, Deus abençoe também a vida da minha irmã, aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é muito conhecida nossa, né? Uma palavra que fala sobre o leproso, que, segundo a Bíblia, se prostra aos pés do Senhor, é isso, e avisa ao Senhor, Senhor, se quiseres, bem pode me curar, né? E a gente compreende, irmãos, que a lepra, ela era uma enfermidade em que, na época, aquele que tinha, ele era simbolicamente afastado do meio do povo, que era uma doença sem cura. E o que tocasse, o que se aproximasse daquela pessoa, corria o risco de também pegar, né? E se tornava automaticamente impuro. E não havia cura para ele. Então, normalmente, essas pessoas tinham que ficar afastadas de todos, né? Tinham que estar longe, porque era uma doença muito grave. E diz a Bíblia que Jesus, ele está entrando, ele está passando numa cidade, né? E esse homem percebe que Jesus está passando. O que ele faz? Ele se prostra a Jesus, né? Glória a Deus. E eis que o homem cheio de lepra, olha isso, glória a Deus, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto. Ele rogou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes limpar. Irmãos, eu costumo dizer que grande é o mistério daquele que se disponibiliza a sair do seu lugar, sair do seu conforto, sair do seu aconchego, sair da sua paz, do seu descanso, para ir buscar ao Senhor. Grande é o mistério daquele que resolve buscar ao Senhor no meio da sua diversidade, no meio da sua luta, no meio da sua prova, no meio das suas dificuldades. Grande é o mistério, grande é, aleluia, a obra que os céus fazem, né, irmãos? Eu acredito assim, eu acredito que o mundo espiritual se move quando eu e você damos um passo para se aproximar do Pai, da nossa bênção, da nossa cura, da nossa libertação, da nossa vitória. E quando a gente olha para esse leproso, a gente percebe que ele venceu a sua própria enfermidade. Quando ele começa a andar, quando ele começa a procurar Jesus, quando ele começa a se prostrar, né? A gente vê que ele deixa de se prostrar à sua enfermidade, ele deixa de se prostrar aos seus problemas e ele começa a se prostrar a quem merece que ele se prostre. Aqui, glória a Deus, a gente consegue, assim, irmãos, se a gente abrir um pouquinho a visão espiritual, a gente vai ver o como é especial uma pessoa despojar-se, né, do seu problema para se aproximar de Jesus. Nós sabemos que esse homem, ele ainda não tem a revelação ali na época, na era, que temos hoje, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus morreu por amor de nós, de que Jesus vai voltar ao terceiro dia. Aquele homem sabia que Jesus era um profeta, que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era um servo de Deus. Ele viu o homem de Deus. Ele se aproximou do homem de Deus. Só que ele entende uma coisa que nós precisamos entender, que um homem de Deus, ele já está, o nome dele já está dizendo homem de Deus. Ou seja, ele anda com quem? Ele anda com Deus. Ele busca
incessantemente quem? Ele busca o próprio Deus. Ele fala por quem? Pelo próprio Deus. Ele louva a quem? Ao próprio Deus. Então, quando esse homem se aproxima de Jesus, de quem é que ele se aproxima? Esse homem se aproxima do próprio Deus. Quando esse homem fala com Jesus, com quem que esse homem está falando? Esse homem está falando com o próprio Deus. E aí, quando ele se prostra a Jesus, a quem ele está se prostrando? Ele está se prostrando ao próprio Deus, irmãos. Então entenda, quando você se aproxima de um homem de Deus, e por que é que eu digo que quem se aproxima de um homem de Deus está se aproximando de Deus? Porque Deus está naquele homem, e aquele homem está em Deus. Então, imagina só, se uma pessoa que tem Deus chega perto de você, quem chega perto de você? Deus, porque aquela pessoa tem Deus. Ultimamente, a gente tem uma visão de que Deus ele vem de vez em quando, né? Então, eu já ouvi até uma tese em que pessoas diziam assim, hoje ele não estava com Deus, não. Hoje Deus não estava com ele, não. Hoje Deus não veio para ele, para ela. E essa expressão, irmãos, é uma expressão que a gente não consegue ver respaldo da palavra. Porque a Bíblia ela vai dizer que nós, o nosso corpo, a nossa vida, é templo. Templo do Espírito Santo, templo do próprio Deus. Ou seja, um homem de Deus, ele não é um aluguel para Deus pegar, alugar, ficar por um período e sair. Não. Um homem de Deus, ele é templo. Em todo tempo, Deus vai estar nele. Em cada ato dele, nós precisamos ter a visão de Deus. Em cada movimento daquele homem, Deus está. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. E aí aquele leproso vai entender isso. Ele vai se prostrar a Jesus. E aqui tem um grande problema. Por quê? Porque parece que quando ele se prostra, ele está querendo adorar. Mas como adorar a um homem, como adorar a um ser humano? Jesus, em momento algum, queria adoração. Ainda que ele merecia ser adorado. Mas ele não queria adoração. Na verdade, aquele ato de se prostrar, de se render, é o ato de mostrar para Jesus que o que ele está sofrendo já é demais. Que a coisa está forte demais. Que a luta está grande demais. Que a peleja está grande demais. Que a dificuldade está imensa. E que ele precisa sair daquela situação. E quantas são as vezes que Deus, o Senhor, ele prepara tudo. Ele me vê saindo de casa, ó. Ele me vê largando os meus problemas. Ele me vê largando as minhas lutas. Ele me vê largando as minhas aflições. Ele me vê largando as minhas angústias. E aí, quando eu começo a fazer isso, os céus já se armam, os céus já se preparam. Tipo assim, opa, hoje ele está pronto para o milagre. Ele me vê saindo da minha casa e indo para a igreja, porque lá é o lugar onde Jesus está. Aí eu saio da minha casa, chego na igreja, o pastor ministra uma palavra que o meu coração sangra, geme. Eu sinto Deus naquela palavra. E eu tenho problemas que eu preciso expressar, mas o que eu faço? Eu retenho o problema. Eu seguro. Eu não me prostro a Jesus através do homem de Deus, através da mulher de Deus, do ministro de Deus, que é homem de Deus e está ali. Sabe, uma outra expressão, eu sou até um pouco grosso quanto a isso. Irmão, se uma pessoa é homem de Deus, por que eu não posso me render a esse homem? Se uma pessoa é mulher de Deus, por que eu não posso me render a essa mulher? Sabe, eu fico pensando assim, tem vezes que a bênção está na minha mão, tem vezes que os céus preparam a vitória para mim, mas eu próprio pego a minha bênção do céu e jogo fora quando eu deixo de manifestar a glória de Deus na minha vida, dizendo, falando o quanto eu sofro, falando o quanto eu preciso sair daquela situação, falando o quanto eu já não aguento mais, né? Aquela prova que eu estou passando. Sabe, eu não sei o que tu está vivendo, não conheço a tua vida,
Mas Deus, nessa madrugada, ele olha para mim e para você, ele diz, meu filho, minha filha, fala comigo. Deixa eu saber o quanto você quer sair dessa situação. Sabe por quê? Porque às vezes dizemos que queremos sair, mas não são as nossas palavras que vão dizer que realmente queremos sair. O que vai dizer que eu realmente quero sair é o quanto eu estou disposto a negar os meus problemas para me aproximar ainda mais de Deus e ver ainda mais Deus agindo na sua vida. E aí, se você parar um pouquinho para olhar para a mente de Jesus, sair um pouquinho da visão do leproso, né? O leproso, como ele age, e você reparar como esse leproso está agindo, porque eu, pelo menos, eu tenho essa visão. Se uma pessoa sai da sua casa precisando de uma cura, de um milagre, e ela vai buscando essa cura, esse milagre na presença de Deus, eu acho que só o fato de ela sair de casa, os céus já estão prontos para agir na vida dela. Eu acho que só o fato de ela resolver sair da sua prostração, dizer não para essa enfermidade e vir, mesmo que essa enfermidade esteja dizendo não venha, não vá, e ela tomar a atitude de sair daquela situação, de ir buscar, irmão. Eu acho que só isso aí já está mostrando o quanto aquela pessoa ela está disposta a tomar posse da sua vitória, né? E aí eu já chego na igreja como? Pensando assim, olha quanto a gente está disposto a tomar posse da sua vitória. Se eu estou no lugar de Jesus e vejo aquele homem se prostrando, todo leproso, eu estou vendo aquele homem vencer a lepra. E quando ele vence a lepra, automaticamente a minha mente pensa assim, bom, ele já venceu, a cura já chegou para ele, a libertação já chegou para ele. Diz a Bíblia Sagrada que ele pede a Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me curar. Já o céu já estava pronto, o que faltava uma concordância. Agora diz a Bíblia que Jesus se aproxima dele. E se Jesus se aproxima dele, quem se aproximou? O próprio Deus se aproximou dele. E aí, se o próprio Deus se aproximou dele, diz a Bíblia que Jesus não só se aproxima, mas toca. Olha isso. Jesus toca num homem leproso, irmãos. E aqui a gente tem um monte de questionamento, a gente tem um monte de estudo para fazer, eu não vou perder tempo nisso, mas eu preciso te dizer que se Jesus tocou nele e ele é um homem que anda com Deus, quem é que está tocando naquele homem? O próprio Deus, exatamente. Então entenda, quando você está na igreja, que aquele homem cheio de Deus toca no teu ombro, toca na tua mente, toca na tua cabeça, toca no teu coração. Ei, a gente vive um tempo, uma era, em que ninguém mais está dando crédito para isso, né? Mas olha, é um homem que anda com Deus que está te tocando. Quem é? É o próprio Deus que está te tocando. É um homem que anda com Deus que está te liberando uma palavra. Ei, não é o homem que está falando, é o próprio Deus que está te liberando uma palavra. E você precisa pegar a palavra de Deus e exercitar. Labanda calabandaraio, terra de hominaçaio. Você precisa entender que se um homem de Deus fala contigo, Deus está falando contigo. Se um homem de Deus diz, eu quero, seja limpo, como Jesus falou ao leproso, você tem que ser limpo, porque Jesus já decretou a tua vitória. Aquele homem está andando com Jesus, aquele homem está andando com Deus, e se aquele homem anda com Deus, Deus está falando por intermédio dele. E diz a Bíblia Sagrada, glória seja dada ao nome do Senhor, que Jesus agora tocou, glória, Jesus tocou naquele homem, Jesus tocou naquele homem enfermo, naquele homem cheio de lepra. E eu penso, por que será que Jesus, um ser de Deus, está tocando num homem tão impuro, leproso, né? Simbolicamente falando, aquele homem, ele não tinha nem que estar ali perto de Jesus. E Jesus, ele não só se aproxima daquele homem, como toca. É porque Jesus já estava vendo além do que já estava no momento acontecendo, entendeu? Jesus, a fé já dizia assim, ele não vai ser curado, ele já está curado. O ato de fé dele já o curou. O fato dele abandonar os sintomas da lepra, que deixa o homem arriado, que deixa o homem com dor no corpo, que deixa a mente do homem turbada, o psicológico vai a 1000,
que faz com que o homem seja obrigado a se afastar de tudo. O fato dele vencer isso tudo já está mostrando os céus curando ele. Então, Jesus não vai retroceder. Jesus vai assumir o controle da situação. E como é que ele faz para assumir? O próprio leproso sabe que ninguém pode tocar nele, porque se tocar, fica leproso também. Agora, quando Jesus toca nele, quem toca nele? O próprio Deus. Essa é a consciência de quem está lidando com pessoas de Deus. É que quando uma pessoa de Deus me toca, não é uma pessoa de Deus que me toca, é o próprio Deus que me toca. Quando uma pessoa de Deus me fala, não é uma pessoa de Deus que me fala, é o próprio Deus que me fala. Então, meu irmão, fica com essa palavra aí no teu coração. Se um homem de Deus está te dando crédito, é o próprio Deus te dando crédito. Se um homem de Deus se aproximou, é o próprio Deus se aproximando. Se um homem de Deus resolveu falar, é o próprio Deus que resolveu falar. Reverencie isso, exalte isso, mantenha isso na tua vida. Aleluia, curta esse momento, porque não é algo comum Deus se aproximar de mim e de você. Eu sei que muita gente já perdeu o temor nos dias atuais. Eu vejo pessoas tratarem homens de Deus como se não fossem nada, assim como também tratam ao próprio Deus. Porque se tratam os homens de Deus assim, tratam o próprio Deus assim também. Mas eu sei que ainda existem pessoas que glorificam a Deus, que exaltam a Deus e que dão a Deus a reverência merecida. Amém? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Já estou com 22 minutos de live e eu preciso parar. Amém? Vamos orar para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai, eu estendo as minhas mãos, eu estendo as minhas mãos nessa madrugada para cada ungido teu, Senhor, que começou um propósito de oração e parou. Para cada ungido teu, Senhor, que percebeu que a lepra, talvez não a que mostra a carne, mas a espiritual, tem tomado a sua caminhada. E esse homem já não tem mais força de conduzir a sua vida. Já não tem mais força de te buscar, de te adorar. Ó Deus, eu intercedo neste momento e declaro no nome poderoso de Jesus que toda a guerra que ainda prendeu essa pessoa, que ainda travou esse teu servo, toda a batalha que ainda pelejou contra a vida do teu servo. Ó Deus, que todo levante, camandaraia, que todo gigante, ó, levara camanúcia, que ainda, Pai querido, tem tentado destruir o teu servo. Ó Pai, tu destrói agora tudo mal. Ó Pai, tu joga por terra toda a obra de Satanás. Ó Deus, tu levanta esse homem, esse servo, essa serva do Senhor e faça esse ministério crescer. Faça com que a glória da segunda casa seja maior que a glória da primeira. Deus, exalta esse teu nome na vida desse teu filho, para que todos, Pai querido, em sua volta, reconheçam que tu és o Senhor e que tu tens o controle de tudo, meu Pai. Assim, Pai da glória, eu venho te agradecer na madrugada deste dia por cada um dos teus servos, em nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Ó, em breve novidade, não vou falar agora, vou ficar caladinho, vou deixar acontecer, e depois de acontecer, a gente vai estar aqui anunciando, mas antes de qualquer coisa, você que já deu o teu like, glória a Deus. Se não deu o teu like, dá o teu like. Se ainda não é inscrito no canal, aí tem alguma parte aqui embaixo, ó, se eu não me engano, aqui embaixo, melhor dizendo, que está escrito assim, inscreva-se, tá? Clica naquele botão, aperta aquele botãozinho ali, você já vai estar inscrito, amém? Já vai estar me ajudando demais, tá? Um outro pedido é que você passe esse canal para quem precisa de oração, para quem precisa de uma palavra. Em todas as madrugadas eu quero estar fazendo essa oração, eu quero estar junto com vocês. Nós estamos vivendo um tempo em que o que não pode faltar é a oração, tá bom? Gente,
Se previna. Estamos em um tempo difícil, tá? Onde a pandemia tem tentado imperar aí, mas eu creio que Deus age nas orações dos justos. Então não perca teu foco, continua orando, continue buscando, amém? Porque Deus assim irá abençoar a tua vida de forma especial, maravilhosa e gloriosa, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, o horário já se excedeu. Ó, em breve, com 300, tá bom? A Eli Cosméticos vai sortear algo especial para você. Tu já segue a Eli Cosméticos? Ainda não sigo, pastor. Então vai lá no Instagram, tá bom? Eli Paula RJ, tá bom? Eli Cosméticos RJ, vai lá, Eli Cosméticos, vai procurar lá, vai achar. Amém? Eli Paula RJ, Eli Cosméticos, RJ. Vai lá, segue lá, tem um monte de produto abençoado. Você que gosta de perfumaria, dentro da perfumaria, né, da lingerie, o estéreo é tremendo. Vai lá que é forte, vai abençoar a tua vida, tá bom? Como sempre eu digo, não vou deixar de dizer nunca. Eu vou voar!